Boa tarde a você que ouve o canal Vozes de Sião. Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra do Senhor nessa tarde. Nós queremos trazer uma reflexão da Palavra do Senhor aos seus corações. E hoje nós queremos falar sobre uma das palavras centrais dentro da mensagem bíblica, que é a palavra Evangelho. Hoje queremos falar acerca do Evangelho de Jesus. O que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Qual é a definição dessa palavra e aquilo que ela significa para as nossas vidas. Né? Para isso eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 1, o versículo 16, que diz: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Aqui o apóstolo Paulo ele está nos trazendo aqui a sua atitude em não se envergonhar de pregar o Evangelho de Cristo. E ele vai nos trazer o porquê dele não se envergonhar de pregar o Evangelho de Cristo, que era porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, depois do gentio. A palavra Evangelho, que aparece aqui nesse texto, ela significa boa notícia ou boas novas. Então, o Evangelho é uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? O apóstolo Paulo vai definir que a boa notícia é que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Então, a boa notícia que o Evangelho de Jesus Cristo tem para trazer para a humanidade é a salvação da nossa alma, é a salvação eterna, né? É a redenção dos nossos pecados. O apóstolo Paulo aqui ele não diz que o Evangelho é o poder de Deus para enriquecer a vida de ninguém. Aqui o apóstolo Paulo ele não diz que o Evangelho é o poder de Deus para nos dar prosperidade financeira. Eu não nego que Deus possa prosperar uma pessoa financeiramente falando, mas só que esse não é o foco principal do Evangelho. O foco principal do Evangelho, no Novo Testamento a gente vai ver claramente isso, que o foco principal do Evangelho é a salvação eterna das nossas almas. É por isso que no livro de João, capítulo 3, versículo 16, um dos textos famosos da palavra de Deus, muito conhecido por todo mundo, o Jesus ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que a Bíblia nos mostra que a maior demonstração do amor de Deus, que foi enviar Jesus, foi com o propósito de que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas que tivesse a vida eterna. Então Jesus não veio até a Terra para poder prometer que a gente teria uma vida boa aqui nessa Terra. Hoje em dia, com a teologia da prosperidade, as pessoas estão pregando um Jesus que prometeu coisas que ele não prometeu. Em nenhum momento da Bíblia eu vejo Jesus prometendo que vai enriquecer as pessoas, não. As pessoas estão fazendo um convite errado para as pessoas entrarem na igreja. E não é bem assim. O foco principal do Evangelho é a salvação eterna, é a salvação das nossas almas. A boa notícia do Evangelho é que Cristo veio em carne para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo diz que Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Então a palavra do Senhor vai nos mostrar que Cristo veio para salvar. Ele não veio para trazer uma salvação material, ele veio para trazer uma salvação espiritual. Ele veio para redimir o seu povo dos seus pecados. É isso que Mateus capítulo 1 vai nos mostrar. Em Mateus capítulo 1 a Bíblia diz que o anjo aparece para Maria e diz que ela seria grávida de um filho, né, que seria fruto do Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que quando Maria aparece grávida para José, José tem de receber Maria porque ele pensava que seria um possível adultério, né? E a palavra do Senhor vai nos mostrar que quando José refletia em deixar Maria, a palavra do Senhor mostra que o anjo chega para José e diz: olha, não temas receber Maria por tua mulher, né? Porque o que nele está gerado é fruto do Espírito Santo. Ela terá um filho e vocês colocarão o nome nele de Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Na antiguidade, principalmente no primeiro século, na época de Jesus, os nomes eles tinham um significado muito além da beleza que havia no nome. Antigamente, quando uma mãe dava o nome para o filho, ela não dava o nome baseado na beleza. Ela dava o nome para o filho baseado em características ou em um propósito que aquele filho teria. Então, o nome Jesus vem de uma palavra grega que significa Jeová é a salvação, ou Deus é a salvação. Por que o nome de Jesus ele tem um significado de Deus é a salvação? Porque Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Antigamente, no primeiro século, havia uma crença de que o Messias seria um herói de guerra.
As pessoas, os judeus, esperavam um Messias que viesse para livrar eles do jugo da escravidão de Roma. Esse era o pensamento predominante lá. Eles não pensavam que o Messias viria para trazer uma salvação espiritual. Eles pensavam que o Messias viria para formar um exército para lutar contra Roma, para livrar eles dos impostos de Roma. Mas Jesus, ele não veio para trazer uma salvação física, como o povo judeu pensava. Jesus veio para trazer uma salvação espiritual. Ele veio para libertar o povo da escravidão, dos seus pecados. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio para trazer salvação, mas não uma salvação material, mas para trazer a salvação dos nossos pecados. Ele veio para livrar a nossa vida do jugo dos nossos pecados. Isso por quê? Porque o maior problema da humanidade desde o princípio não é falta de prosperidade financeira, não é dificuldade financeira. O problema da humanidade desde o princípio é o pecado. A palavra do Senhor vai nos mostrar que foi por causa do pecado a terra é maldita. Está lá em Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que foi por meio do pecado que a morte entrou no mundo. Então, o maior problema da humanidade não é falta de prosperidade financeira, o maior problema da humanidade é o pecado. E é por isso que Jesus Cristo veio para nos livrar dos nossos pecados. Ele veio para morrer na cruz, para proporcionar salvação eterna para todos nós. A promessa que a gente encontra em 1 João capítulo 5 a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Então, a promessa que Jesus veio nos dar foi uma vida eterna ao seu lado. Foi uma vida em que a gente pudesse desfrutar da sua presença eternamente. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia é que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para libertar a gente do jugo da escravidão dos nossos pecados que nos condenou. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e ofensas. O pecado trouxe morte espiritual e nos matou. Mas a Bíblia diz que por meio de Cristo nós temos vida novamente. Essa é a boa notícia do Evangelho, que por mais que a gente seja pecador e merecedor do inferno, Jesus Cristo veio para nos proporcionar uma salvação eterna. A graça de Deus. Ele veio para nos proporcionar a graça que nos livra da condenação dos nossos pecados. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renegados das impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou a todos os homens para nos proporcionar salvação. Salvação eterna, e para nos ensinar a rejeitar as impiedades do mundo, do pecado. Então a palavra do Senhor nos mostra que a graça se manifestou para redimir a nossa alma dos nossos pecados, para redimir a nossa alma da escravidão dos nossos pecados, da condenação dos nossos pecados. Então esse foi o propósito pelo qual Cristo veio até a terra, e esse é o cerne da mensagem do Evangelho, é a salvação eterna da nossa alma, é a redenção dos nossos pecados. Jesus Cristo não veio para fazer com que o homem fosse próspero financeiramente falando. Jesus Cristo veio para proporcionar uma salvação eterna. Tanto que ele disse, o meu reino não é desse mundo. Então Jesus veio para proporcionar um reino que não é daqui. Ele veio para proporcionar uma salvação eterna e não prosperidade financeira. Então que essa palavra possa despertar no nosso coração o sentido do que realmente é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar da escuridão e nos trazer para a luz. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar da morte e nos trazer para a vida. O Evangelho é o poder de Deus para nos livrar da escuridão dos nossos pecados e trazer para a luz em Cristo. O Evangelho é o poder de Deus que tira o homem do lamaçal do pecado e traz ele para uma nova vida em Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem em uma nova criatura. É o que, segundo aos Coríntios 5,17 diz, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas devem ser passadas e eis que tudo se fez novo. Esse é o poder do Evangelho. É o poder que transforma o caráter de um homem. É o poder que faz com que o homem que é pecador se transforme em uma nova criatura e tenha uma vida abundante em Jesus. Uma vida eterna. Essa é a promessa do Evangelho. A principal promessa que nós possamos gravar isso no nosso coração é a vida eterna. Foi isso que o Evangelho veio nos proporcionar. Salvação eterna. Libertação da condenação dos nossos pecados. A graça de Deus que nos livra do inferno. Esse é o principal propósito do Evangelho. Então, que essa mensagem possa despertar em nosso coração o entendimento do que realmente é o Evangelho de Jesus Cristo. É o poder de Deus que salva a nossa alma dos nossos pecados. Então, essa era a palavra que nós queríamos trazer essa tarde aos seus corações e quero dizer que o Senhor possa fortalecer
né, essa palavra no seu coração e possa nos trazer o entendimento do que realmente é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar as nossas almas dos nossos pecados. Amém?